já parou para pensar como o cigarro e o álcool podem ser gatilhos invisíveis para crises de ansiedade e depressão? O Pod Papers Talk de hoje vai tratar das relações do tabagismo com doenças mentais e álcool. Esse tema foi sugerido por nossa querida amiga Amanda. Olá! Hoje a gente mergulha num assunto bem sério, né? A ligação, que é super forte, entre o tabagismo e a saúde mental. Olá, é verdade, um tema fundamental. E olha, a gente se baseou em vários artigos científicos, capítulos de livro também, para tentar entender melhor essa relação. Isso, a ideia aqui é assim, desvendar os pontos-chave, sabe? Tipo, por que tem tanto fumante entre quem tem algum transtorno psiquiátrico? Quais são os mecanismos por trás disso? E, claro, as dificuldades no tratamento, né? Exatamente. Seja muito bem-vindo ao Pod Papers Talk. Aqui, a gente transforma artigos científicos em conversas leves, descontraídas e cheias de insights práticos para o seu dia a dia, produzindo atualizações fresquinhas, sempre com embasamento sólido e sem enrolação, para você se manter por dentro do que realmente importa no mundo científico. Curtiu? Então inscreva-se e deixa seu like para continuar recebendo conteúdos que unem ciência e leveza de um jeito que só o Pod Papers Talk faz. E o impacto, olha, é pesado. Tem estudos mostrando que pessoas com transtornos mentais graves, elas morrem, em média, 25 anos antes da população geral. 25 anos! Nossa, é muita coisa, chocante. É demais. E o tabagismo, veja bem, é um dos principais fatores modificáveis que contribuem para essa estatística terrível. Sem contar o lado financeiro, né? Tem gente que chega a gastar quase um terço da renda com cigarro. 30%. Puxa vida. É um ciclo vicioso mesmo, em vários sentidos. E essa prevalência alta que você falou é muito diferente da população geral. Os estudos confirmam bem isso. Confirmam. E assim, a diferença é gritante. As taxas de tabagismo são significativamente mais altas. O estudo que a gente viu feito numa unidade psiquiátrica encontrou tipo 24% de fumantes entre os pacientes. 24% lá dentro? E na população geral, quando seria? Bem menos, imagino. Bem menos, sim. Depende um pouco da região, do ano, mas geralmente fica ali na casa dos 10%, talvez um pouco mais. Então a diferença é mais que o dobro, né? Fica claro que tem uma concentração ali. Entendi. É uma concentração muito expressiva. Mas imagina que não seja igual para todo mundo, para qualquer transtorno, certo? As fontes que a gente analisou, elas detalham essas diferenças? Mesmo. Mais alta que esses 24% gerais na unidade psiquiátrica? Bem mais alta em alguns estudos, chegando a passar de 70% a 80% em certas amostras. É realmente expressivo. E tem uma hipótese forte para explicar isso, que é a da automedicação. Automedicação, como assim? Pensa assim, existe uma característica na esquizofrenia chamada hipofrontalidade. É como se a atividade em certas áreas do cérebro, no lobo frontal, estivesse diminuída. A nicotina, então, poderia agir como uma espécie de chave, sabe, para tentar ligar ou aumentar um pouco essa atividade. Ah, como se a pessoa buscasse no cigarro um alívio para alguns sintomas, talvez cognitivos, ligados a essa atividade reduzida. Exatamente essa a ideia. Um alívio temporário para a dificuldade de concentração, de organização do pensamento, é uma hipótese neurobiológica que tenta explicar essa busca tão intensa pelo cigarro nesse grupo. Que interessante essa ideia da chave. E para a depressão? A ligação também é forte, né? Lembro de ter visto isso nos materiais. Fortíssima. É outra associação muito robusta. Pessoas que fumam e têm um histórico de depressão, elas geralmente têm uma luta, assim, muito mais árdua para conseguir parar de fumar. Mais dificuldade para parar. E o risco de recaída também é maior. Sim, significativamente maior. E tem um outro ponto delicado aí. Para algumas pessoas com histórico depressivo, o próprio ato de parar de fumar pode funcionar como um gatilho, sabe? Pode desencadear um novo episódio depressivo. Puxa, que complicação adicional. Quer dizer, a pessoa quer parar para melhorar a saúde, mas a própria parada pode piorar o quadro mental, pelo menos temporariamente. Exato. Torna o processo de cessação ainda mais complexo e exige um acompanhamento muito cuidadoso da saúde mental durante a tentativa de parar. Com certeza. E sobre o TOC, o transtorno obsessivo-compulsivo? A gente viu que para a esquizofrenia e depressão a ligação é forte. E para o TOC? Aí a coisa muda de figura.
É curioso porque, com o toque, a relação parece ser inversa. Inversa? Como assim? Menos fumantes. Exatamente. A prevalência de tabagismo em pessoas com toque costuma ser baixa, mais baixa que na população geral até. Que diferente. Tem alguma hipótese para isso também? Se na esquizofrenia a nicotina talvez ajude a hipofrontalidade. A hipótese para o toque segue uma lógica oposta. O toque está associado a uma hiperfrontalidade, ou seja, uma atividade metabólica acentuada em certas áreas como o córtex orbitofrontal. A nicotina, nesse caso, talvez piorasse as coisas. Ah, então usando a sua analogia da chave, se na esquizofrenia ela destrava algo, no toque ela talvez emperrasse um sistema que já está superativo. Isso. A ideia é que, em vez de trazer algum tipo de alívio ou melhora, a nicotina poderia intensificar os sintomas obsessivos ou a ansiedade associada ao toque. Por isso, talvez as pessoas com toque intuitivamente evitem o cigarro. É uma hipótese, claro, mas explica essa prevalência baixa. Faz todo sentido. E teve um outro dado que me chamou a atenção em um dos artigos, ligando tabagismo e risco de suicídio. Pode falar um pouco mais? Sim, é um dado bastante preocupante. Um dos estudos apontou uma associação direta. Quanto maior o nível de dependência do tabaco, maior o risco atual de ideação suicida ou mesmo tentativa. Risco atual? Isso é muito sério, não é só uma questão de longo prazo, então. Não, mostra uma correlação no presente mesmo. Claro que a relação é complexa, envolve muitos fatores, mas a dependência de nicotina parece ser um marcador de risco importante nesse contexto também. Entendi. Tudo isso reforça muito a ideia de que a dependência do tabaco não é só um mau hábito, né? É uma doença mesmo, com bases biológicas complexas. Sem a menor dúvida. Tanto que ela é classificada como doença. Na Classificação Internacional de Doenças, a CID-10, a dependência do tabaco tem um código específico, o F17.2. E a base disso tudo é neurobiológica. E qual é essa base? O que a nicotina faz no cérebro para viciar tanto? Basicamente, ela sequestra um sistema fundamental do nosso cérebro, a via mesolímbica dopaminérgica. É, assim, a principal via relacionada à sensação de prazer e recompensa. Ah, a famosa dopamina. Exato. A nicotina causa uma liberação artificial de dopamina nessa via. O cérebro entende isso como algo muito bom, muito recompensador, e aprende a querer mais. Com o tempo, ele se adapta e a pessoa precisa de mais nicotina para ter o mesmo efeito e sente muito a falta quando não tem. É o ciclo da dependência. Entendi. E para sair desse ciclo, como é o processo de parar de fumar, especialmente para essa população que já lida com outras questões de saúde mental? Os materiais falam sobre isso? Falam e destacam que é um processo. É bem difícil. Não é um evento único do tipo decidi parar, parei. A síndrome de abstinência da nicotina é muito real e pode ser bem intensa. Quais são os sintomas típicos dessa abstinência? Ah, são vários. Humor disfórico, que é tipo uma tristeza, um baixo astral, muita irritabilidade, ansiedade, dificuldade de concentração, aumento do apetite, às vezes insônia. É um pacote bem desconfortável. Imagino. E é por isso que as pessoas tentam várias vezes. Exatamente. Os estudos mostram que, em média, uma pessoa tenta parar de fumar de 5 a 7 vezes antes de conseguir de fato. É uma jornada, com altos e baixos. Por isso a motivação é tão crucial. Motivação. Como assim? Entender em que estágio de prontidão para a mudança a pessoa está. Tem um modelo famoso de Prochaska e de Clemente, que fala desses estágios. Pré-contemplação, nem pensa em parar. Contemplação, pensa, mas está em dúvida. Preparação, planeja parar. Ação, está parando. E manutenção, mantenha a abstinência. Identificar isso ajuda muito. E ajuda a lidar com a dúvida, imagino. Aquele conflito de quero parar, mas gosto de fumar, ou tenho medo de não conseguir. Perfeito. Isso se chama ambivalência. É super comum, querer e não querer ao mesmo tempo. Uma parte importante da abordagem terapêutica é justamente trabalhar essa ambivalência, fortalecer os motivos para parar, sem pressionar, sabe? Ajudar a pessoa a encontrar a própria motivação. Certo. É uma abordagem mais empática, né? E em termos de tratamento prático, que as fontes indicam como mais eficaz?
Olha, a combinação de abordagens costuma dar os melhores resultados. Quase sempre envolve duas frentes, a terapia comportamental e a farmacoterapia. Terapia comportamental é tipo aprender a lidar com a vontade de fumar? Isso, a terapia cognitivo-comportamental, TCC, por exemplo, ajuda a pessoa a identificar quais são os gatilhos que disparam a vontade de fumar. Pode ser o café, o estresse, ver alguém fumando. E aí desenvolver estratégias práticas para lidar com esses gatilhos e com a fissura quando ela aparece. Mudar rotinas, aprender técnicas de relaxamento, essas coisas. E a farmacoterapia? São os remédios para ajudar a parar. Exato. Existem algumas opções principais. A mais conhecida é a terapia de reposição de nicotina, a TRN. São aqueles adesivos, gomas de mascar, pastilhas. A ideia é fornecer nicotina para o corpo de uma forma controlada, sem as outras substâncias tóxicas do cigarro, para aliviar os sintomas da abstinência enquanto a pessoa trabalha a parte comportamental. Ah, sim. E tem outros remédios também, né? Acho que vi bupropiona e vareniclina nos textos. Isso mesmo. A bupropiona é um antidepressivo que também se mostrou eficaz para reduzir a vontade de fumar. E a vareniclina é um medicamento mais específico que age nos mesmos receptores cerebrais que a nicotina, diminuindo o prazer de fumar e também os sintomas de abstinência. Entendi. Então tem opções. E como você decide qual usar? Ou se usa remédio ou não? Geralmente, a decisão é individualizada, conversada com um profissional de saúde. Depende do nível de dependência da pessoa. Para isso, tem até uma ferramenta, a escala de Fagerstrom, que ajuda a medir quão dependente a pessoa é. Depende também do histórico médico, de outras condições de saúde e da preferência da pessoa, claro. Mas a combinação de apoio comportamental com algum tipo de farmacoterapia costuma aumentar bastante as chances de sucesso. Combinar as duas frentes parece fazer sentido. E além dessas abordagens mais diretas de tratamento, os materiais mencionam outros fatores relevantes nesse universo do tabagismo e saúde mental. Sim, mencionam alguns pontos importantes que não dá para ignorar. Por exemplo, as diferenças de gênero. Diferenças de gênero? Como assim? Homens e mulheres reagem diferente? Parece que sim. Alguns estudos sugerem que a dependência pode se manifestar de formas um pouco diferentes, e a resposta aos tratamentos, inclusive aos medicamentos, também pode variar entre homens e mulheres. É algo que precisa ser mais estudado, mas é relevante. Interessante. Que mais? Outro ponto crucial é o tabagismo passivo. O impacto da fumaça para quem convive com o fumante, né? Isso afeta a saúde de todo mundo, crianças, adultos, e pode ser ainda mais complicado em ambientes onde já existe uma vulnerabilidade por questões de saúde mental. Verdade, bem lembrado. E sobre os produtos novos? Cigarro eletrônico, aquele tabaco aquecido, tipo IQOS, o que as fontes dizem? Essa é a pergunta de $1 milhão, né? A verdade é que ainda existe muita incerteza. Os artigos ressaltam que precisamos de mais estudos de longo prazo, independentes, para entender o real impacto desses novos produtos na saúde. Eles podem ajudar a parar de fumar o cigarro comum ou são só uma nova forma de dependência? Pois é, essa é a grande questão. Alguns defendem que poderiam ser uma ferramenta de redução de danos para quem não consegue parar de outro jeito. Outros alertam para o risco de iniciação no tabagismo, especialmente entre jovens, e para a dependência da nicotina que eles também causam, além dos potenciais riscos à saúde que a gente ainda não conhece totalmente. O consenso é que falta evidência robusta. Entendi. Muita cautela é necessária com esses novos produtos, então. Bom, acho que a gente cobriu bastante coisa, né? Para recapitular, fica muito clara essa ligação forte e bem complexa entre fumar e ter algum transtorno mental. Muito clara. E as consequências são devastadoras para a longevidade, para a qualidade de vida. E parar de fumar é um desafio ainda maior para essa população, por causa da abstinência, do risco de piora dos sintomas mentais às vezes, da própria função que a nicotina pode ter em alguns casos, como a gente viu na esquizofrenia. Exato. Mas, apesar dos desafios, existem estratégias que funcionam, principalmente a combinação de apoio psicológico e comportamental com o tratamento medicamentoso quando indicado. Sim. E isso tudo me deixa pensando. Você falou das hipóteses diferentes para a esquizofrenia e para o TOC, né? A hipofrontalidade e a hiperfrontalidade, e como a nicotina talvez interaja de forma oposta nesses casos. Isso é uma linha de pesquisa fascinante essa de tentar entender as bases neurobiológicas específicas. Será que, pensando no futuro, a gente poderia usar esse tipo de conhecimento para personalizar ainda mais o tratamento para parar de fumar? Olha,
Essa é uma reflexão excelente para a gente terminar. Quem sabe, talvez no futuro, com mais pesquisa, talvez com o uso de biomarcadores que indiquem o perfil neurobiológico de cada um. E marcadores, tipo exames que mostrem como o cérebro da pessoa funciona em relação à nicotina ou à dopamina? Exatamente. Talvez a gente consiga prever com mais precisão qual abordagem terapêutica, qual combinação de TCC e qual medicamento específico teria mais chance de funcionar para aquela pessoa, considerando o perfil de saúde mental dela. Seria um tratamento super individualizado para a cessação do tabagismo. Poderia ser otimizar as chances de sucesso, minimizar os riscos. É uma fronteira interessante, né? Como usar o que a gente está aprendendo sobre cérebro e a dependência para criar estratégias cada vez mais eficazes e personalizadas. Fica aí a questão, para a gente continuar acompanhando e pesquisando. Ah, e coloque nos comentários que temas mais em saúde mental gostaria de ouvir. A gente vai caprichar para agradar.